Já que a gente começou a falar de classificação, né, e daí falamos de duas espécies principais no outro vídeo, no que diz respeito à produção e área cultivada, nós falamos do Triticum aestivum e falamos do Triticum durum. Vamos para a classificação do trigo agora, né? Classificação propriamente dita, daí a gente vai estar falando sobre depois a estrutura do grão, vamos estar falando sobre algumas outras coisas. Vamos estar tentando não deixar esse vídeo muito longo. Então, a classificação do trigo, né? Eu vou imaginar que para eu poder classificar, falando da parte comercial, né? Então, para classificar o trigo comercialmente, eu vou precisar de dois fatores. O primeiro deles, né, é para poder entender bem essa divisão, são as suas propriedades reológicas. O que são propriedades reológicas? São propriedades de mistura, tá? Que esse trigo, que depois for transformado em farinha, como ele vai se comportar com outros ingredientes, não é? De acordo com a sua composição química. Não é? Então, um dos fatores são propriedades reológicas e o outro dele é atividade enzimática. Depois a gente faz um vídeo só sobre essa parte, tá? da composição química, né? Da estruturação química do grão. Mas, então, propriedades reológicas e atividades enzimáticas vão fazer com que comercialmente ele seja classificado, né, no melhor uso, né, da variedade desse cereal. Tudo bem? Essas atividades enzimáticas, elas têm a ver também com o potencial diastático. Então, quando eu falo em atividade enzimática, um nome técnico que eu posso estar usando é potencial diastático. Então, eu vou estar levando em consideração a classificação comercial do trigo, não é? Eu vou sempre estar levando em consideração também, por exemplo, a estação de plantio. Então, e a gente vai ver que ele, não é, pode ser classificado em trigos de primavera ou trigos de inverno. Isso vai afetar propriedades reológicas, vai afetar as atividades enzimáticas, não é? Outra coisa vai ser justamente o desenvolvimento dessa cultura. Desse aqui que eu vou ter justamente o que eu acabei de falar, né? Por exemplo, os trigos de inverno, chamado trigos de inverno, e trigos de primavera. Beleza? Tranquilo? Então, quando eu vou classificar, né, eu vou fazer algumas análises, né? Então, para poder saber onde melhor utilizar, né? Então, quais são essas análises? Então, as análises do meu grão, lembrando que a gente está falando do grão de trigo, a gente não está falando da farinha de trigo, a gente está falando do grão, né? Ele não foi beneficiado ainda, tá? Então, no caso, como é que eu vou, quando eu for tirar uma análise, quando eu for fazer uma análise, quando eu for tirar uma amostra, né, o que eu tenho que levar em consideração? Né? Eu vou ter que levar em consideração, por exemplo, o peso específico para saber da sanidade do meu grão, né? Eu tenho que entender também a força, a qualidade, né, do meu glúten.
e vamos falar depois um pouco, bastante sobre essa característica do glúten, né? E isso aqui ele vai estar definindo, então, o que eu vou chamar, né? Então, essas duas coisas, então, eu vou estar considerando o potencial tecnológico do meu grão, não é? E justamente também a aplicabilidade depois da farinha, né? Que é o resultado, que é o produto. A aplicabilidade das farinhas. Uma coisa que a gente tem que entender, então, é que essa estação de plantio, né, vai ser inverno, se vai ser primavera, o desenvolvimento que essa cultura vai ter. Então, por exemplo, vai ter chuva em momento oportuno? Não vai ter sequio, né? Então, tudo isso vai influenciar, né, no meu trigo final. Tá? Então, e como é que eu vou saber, né? Justamente com as análises de qualidade do glúten e de peso específico, eu consigo determinar o potencial tecnológico dele. Então, aplicar tecnologia no grão, né, através do beneficiamento, através de processos, né, entendendo que esse resultado vai definir ao final a aplicabilidade que as minhas farinhas vão ter. Além disso, né, ele pode ser classificado também, né? Então essa parte comercial, ele pode ser classificado também segundo a minha tenacidade dos meus grãos. Essa é uma classificação, pode-se dizer, clássica, né? Então, segundo essa tenacidade dos meus grãos, eles vão receber diferentes nomes, né? Ele pode ser chamado de trigos durum, ele pode ser chamado de trigos duros, ou hard. Eles podem ser chamados de semiduros, ou de trigos moles. E ao contrário de hard, agora vai ser soft. Então a tenacidade, né, ele vai estar, segundo essa tenacidade, ele vai definir também o que? A aplicabilidade. A aplicabilidade. Tudo bem? Enquanto que essas características de potencial tecnológico e, não é, ou melhor, de peso específico e qualidade de glúten, então eu tenho 3: peso específico, qualidade e tenacidade dos grãos. Esse peso específico e a qualidade do glúten, ele vai me indicar o nível da qualidade do meu cereal. Tranquilo? De qualquer maneira, então, a gente entende. Já que eu estou falando de aplicabilidade, então a gente vai fazer uma distinção agora. Os trigos durum, eles são utilizados para massa alimentícia. Via de regra, os trigos duros para massas alimentícias e panificação. Semiduros, também para panificação,
E para biscoitos fermentados, um exemplo de biscoitos fermentados que nós temos é o cream cracker, por exemplo. E o trigo mole para biscoitos, né, biscoitos doces e bolos. O trigo durum, ele tem um elevado teor proteico. Tem os seus grãos relativamente grandes, né, e pode ter o seu endosperma vítreo. Lembra quando a gente falou sobre os cereais? O endosperma pode ser amiláceo ou vítreo. Se esse endosperma do meu trigo durum ele pode ser vítreo, então quer dizer que ele tem uma quantidade de proteína maior. No caso, o glúten, que vão ser a associação que a gente vai falar mais para frente da gliadina e glutenina. Então, por ele ser mais tenaz, ele é mais difícil o beneficiamento. Tá? Ele não é tão fácil como, por exemplo, o trigo mole. Tem uma cor diferenciada, mais amarelado. Se é mais amarelado, justamente ele é mais rico em pigmentos carotenoides. Esses pigmentos carotenoides, né, por exemplo, que vocês já aprenderam, né, e que a gente pode estar revisando, são principalmente as xantofilas e luteínas. Né, e temos alguns exemplos aí para esse trigo durum. Um deles, por exemplo, é o Amber durum canadense. Então, um tipo aqui de trigo durum. O trigo duro, ou hard, né, ele vai originar farinhas fortes, excelente para panificação. Então, vai estar aí também produzindo um endosperma vítreo, né, permitindo farinhas panificáveis. Tá? No caso, no Brasil especificamente, os trigos duros aqui vão ser os utilizados, né, para massa alimentícia. Então, o trigo durum, mundialmente falando, ele é utilizado para massa alimentícia, mas no Brasil, a gente, em vez de usar o durum, a gente não usa. Normalmente, os que a gente consome no Brasil são importados. Aqui no Brasil se utiliza, por exemplo, o MG, essas marcas que vão estar fazendo macarrão, elas fazem com trigo duro, tá? Que são farinhas fortes. Tá bom? Um exemplo, né, desse trigo clássico é também canadense, chamado, ele é CWRS. CWRS. O semiduro, ele é um híbrido do duro com o mole. Apresenta a quantidade mediana aí de glúten, né? E uma variedade canadense também chamada CPS. Como eles identificam, né, o cultivar. O trigo mole já tem o seu endosperma farináceo, né, baixa tenacidade, mais tranquilo para poder beneficiar, baixo teor de glúten, tem um preço mais baixo para comercialização quando comparado com os outros trigos, é mais branco, né? Então, se o durum ele é mais amarelado, aqui o mole ele é mais branco. E um exemplo é o CWSW. Falado tudo isso, né, da classificação do trigo, eu não poderia deixar de falar do triticale. O triticale ele é um
um cereal híbrido. Então ele é um cereal híbrido que foi desenvolvido, né, numa universidade de Manitoba, no Canadá, mais ou menos nessa época aqui, mais ou menos 1950. E ele era uma mistura, inicialmente, do triticum, do trigo, mais centeio. O que se mais utiliza, né, ele é semelhante com o trigo, apesar de existirem dois tipos de triticale, né, o que se mais utiliza é um parecidíssimo com o trigo, tem baixo rendimento em extração de farinha, qualidade panaderil dela é baixa, é questionável. O que é essa qualidade panaderil? É a qualidade dessa farinha de se fazer pães. Né? Então, se ela é questionável essa qualidade da farinha, para que é utilizado o triticale? Alimentação animal. Complementação da alimentação animal. Beleza? Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que existe uma deficiência muito grande. Voltando, né? Então, falamos aí sobre o triticale, é importante a gente frisar isso. Né? E voltando para a parte do que é trigo, né? Porque você fala assim, poxa, Gaspar, mas por que você falou do triticale? Porque pode haver contaminação no lote, não é? Então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um padrão rigoroso de qualidade, né? Para poder escolher bem a variedade que eu vou estar utilizando, segundo esse teor de proteína, segundo essa característica reológica, segundo esse potencial diastático, né? Potencial que é a atividade enzimática que esse cereal vai ter em cada lote específico. E fora do Brasil existe esse rigor muito grande, no Brasil não. Então, no Brasil, olha que loucura, no Brasil nós classificamos o trigo de acordo com a virtude, não é, a virtude do grão colhido. Então, no Brasil a gente separa, a gente classifica de acordo com as características, não é, do grão. E a gente não leva em consideração, então, o quê? Não leva em consideração a variedade plantada. Lembra que a gente falou lá no começo que pode haver uma grande variação na característica do meu grão? Então aqui ele não vai estar levando em consideração a variedade plantada, sendo que lá fora já tem uma preocupação maior. Então, para a gente ter uma ideia, se você pega, você pode pegar um trigo, que normalmente a gente utilizaria para biscoito tipo soft, né? Mas eu posso ter outro trigo com as mesmas características dele, vai poder ser utilizado. Não importa a característica genética do grão, importa a característica
tecnológica. Então, no Brasil, né, eu posso colocar que maior importância as características tecnológicas. Menor importância as características genéticas, fenótipos. Dito isso, a gente pode ir para o próximo vídeo.